Vou abrir esse programa com a história do Teunis. Teunis mesmo. Teunis mesmo. Teunis com TH. Com TH. Teunis Marinho. Claro que ele é mineiro, né? Não podia ser de outro lugar uma pessoa com uma história dessa. Uma história que começa onde, essa história? Olha, essa história começa na minha infância, de fato. Quando eu tinha 5 anos de idade, ali foi um dos grandes momentos que eu lembro da minha vida. Nós somos 4 irmãos e o meu irmão mais velho, 1 ano mais velho do que eu, com 6 anos na época, e o meu irmão caçula foram diagnosticados em 1955 com diabetes. Falar naquela época, fulano tem diabetes, era a mesma coisa que falar hoje está com AIDS, ou AIDS, né? Era uma condenação de morte. E meus irmãos são vivos até hoje. E isso por causa de uma mãe que eu tive que não perdeu a cria, não deixou a cria embora. Segurou a onda mesmo, uma guerreira, né? É uma guerreira. E nesse processo todo, com 6 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro emprego, que era a minha mãe, a minha chefe, e o meu primeiro emprego foi culpa de uma barata, porque meus irmãos foram descobertos como diabéticos através de um dia que meu pai viu uma barata nadando num pinico de xixi. Antigamente a gente punha o pinico debaixo da cama, né? E isso já eram anos que meu irmão era magrinho, fraquinho e não funcionavam as coisas com ele em termos de saúde. E meu pai, naquele desespero de pai, viu uma barata nadando dentro do xixi como se fosse numa piscina. E ele falou, mas por que essa barata não está morta, né? E naquele anos e anos de dificuldade, ele teve a coragem de botar o dedo dentro do pinico e pôr na boca o dedo. E falou, isso não é urina, isso é um vinho branco doce. Essa urina tem gosto de açúcar. E foi dali para frente, em semanas, que foi descoberto que meu irmão era diabético. E quando passou esse turbilhão na minha família, e falou, nossa, e agora o que vai acontecer? Nasceu meu irmão caçula, já nasceu diabético. E a minha mãe me contratou para cuidar desse meu irmão caçula, que eu tinha horário, tinha uma descrição de cargos, tinha uma recompensa e tinha que fazer uma entrega, que era diariamente fazer o exame de xixi do meu irmão num tubo de ensaio com fogo, com uma bola de fogo e álcool, para medir a dosagem de açúcar que ele tinha na urina, para minha mãe calcular a insulina que dava todos os dias, durante 8 dias, nos braços, nas nádegas, na barriga e nas pernas dos meus irmãos, fazendo um círculo, para eles sobreviverem. Então era assim que se fazia naquela época, né? A medicina era o que alcançava. Isso era no interior de Minas? Em Alto Rio Doce, e depois eu morei até os 8 anos de idade em 6 cidades. Eu digo que eu não tenho raízes, eu sou plantado em vaso. Porque com 8 anos eu já tinha morado em 6 cidades. Meu pai trabalhava num antigo banco na época, foi o maior do Brasil, o Banco Nacional, e ele abria agências para o banco. Então a gente ia para uma cidade, onde eu nasci, Alto Rio Doce, depois nós fomos para Ubá, depois nós fomos para Angra dos Reis, depois nós fomos para Belo Horizonte, depois para Socorro, no estado de São Paulo, e depois para a cidade de São Paulo. E tudo isso acontecendo com meus irmãos doentes. E meus irmãos sua mãe lá com a bola de fogo, você trabalhando. Eu fazia... mas ela era uma chefe maravilhosa, me dava beijinhos, me elogiava, meu amiguinho, você me ajuda muito. Quer dizer, a minha mãe teve a grande vantagem que ela não me tirou do problema, ela me jogou para dentro do problema dela, o que muitas mães não fazem com os filhos. Elas Você não é diabético? Eu não sou diabético, geneticamente. É o único? Não, a minha irmã também não é. A minha irmã é médica, esse meu irmão mais velho diabético é advogado, é vivo, trabalha, é saudável, o caçula é dentista, que também é diabético, e a minha irmã é médica. Eu sou administrador de empresas. E assim foi essa... Aprendeu a administrar desde pequeno, né, com a sua mãe. Pois é, isso começou com 6 anos e eu encerrei a minha carreira corporativa como sendo o primeiro brasileiro. Eu queria até fazer uma correção, porque eu sou muito orgulhoso disso, que fui presidente da Bayer Polímeros. Da Bayer Polímeros. E comecei lá como, antigamente chamava-se auxiliar de escritório, hoje o nome bacana é assistente, né? Mas eu entrei como auxiliar e enfrentei todas as dificuldades, acabei vivendo 9 anos na Alemanha, 8 invernos na Alemanha, e me tornei presidente da Bayer Polímeros e diretor-geral para a América Latina do Grupo Bayer para a área de polímeros, de plástico e de engenharia. E isso é uma história fácil de contar, mas difícil de ser vivida. Nossa, né? Tá aí mas no é livro. uma bela história. E o livro é para devolver para Deus, para o meu passado,
tudo que eu consegui na minha vida, eu tenho que pagar esta conta. Tudo que eu faço hoje é imaginando assim, como eu devolvo, meu Deus, por tudo que eu consegui. E esse livro, Sonhar Alto, Pensar Grande, vai nesta linha de ajudar jovens de origem humilde, simples, para crescerem na vida. E aí tem coisas assim incríveis, reais, que aconteceram e que você tem que sobreviver a isso para chegar lá, senão você morre no meio do caminho. Na verdade, contar a sua história é a verdadeira autoajuda, né? Porque autoajuda, na minha opinião, é quando você dá o exemplo de que é possível. Aí você fortalece no outro a vontade do outro e o desejo do outro pode ser realidade, né? Você fortalece isso nele. É isso Vai, mesmo. cara, que eu fui e deu certo. Isso mesmo, Lê. Não é? E você deu um gancho muito legal, porque o livro acabou sendo classificado pelo mercado, a gente não classifica, né? O mercado classifica como prática e pessoas, e chegou nesta categoria em primeiro lugar em vendas no Brasil. Opa. E está na segunda edição, né? E isso me dá muito orgulho e muita felicidade de ter decolado. Muito bom. E apresentado pelo Inácio Loyola Brandão. O Inácio Loyola querido. Brandão, isso tem uma história, como é que eu cheguei a ele, viu? Sempre lutando, sonhando alto e pensando grande. Eu não conhecia o Inácio. Bati na porta dele, cliquei no Google, maiores escritores brasileiros, todos mortos. José de Alencar, Machado de Assis, o Jorge Amado. Falei, não, tem que clicar vivos. Daí apareceu o Inácio como um grande escritor brasileiro, mais de 3 milhões de livros vendidos. E eu fui lá uma e falei, pessoa muito interessante também. bati na porta da casa dele e falei, Inácio, eu quero que você leia o meu livro e me diga se é horrível, médio, porcaria ou bom, já tá bom para mim, né? E ele leu e falou, o teu livro é bom, você pode lançar. E ainda vou te dar um presente, eu vou escrever a 4ª capa do livro para você, de presente. Né? Esse é um presente do grande Inácio Loyola Brandão que eu recebi. E o prefácio foi escrito pelo Roberto Chiniachik, que é o principal sócio da editora Gente, que editou. Gente, é verdade, também nosso então fiz novos grandes amigos constante aí. Aqui. O que você acha que foi, além da força da sua mãe, né, naturalmente, e da paulada do dia a dia, porque isso aí, contado assim resumidamente, é muito interessante, mas no dia a dia deve ser tanto é desesperador que seu pai botou o dedo lá no xixi, né? Porque ele estava louco para descobrir o que estava acontecendo. É verdade. Então, o que você destaca aí que te auxiliou a sonhar alto e a pensar grande, além da sua mãe, do seu pai, dessa estrutura que eu acho que foi muito sólida, né? Muito, Então, você sabe, a sua pergunta eu me fiz quando eu terminei o livro e falei, puxa, como é que é a minha história de vida, mesmo o livro estando pronto? E daí eu criei, na minha história, 15 mandamentos que eu acho que são fundamentais para um jovem, para ele ir para frente na vida. Mas, pegando a sua pergunta, o principal para mim, eu acho que foi a coragem, a resiliência. A resiliência é uma palavra emprestada da física, né? Mas é você se acomodar nas pancadas, é você aguentar o tranco, é você ir em frente. Apesar do tranco. Apesar do tranco, você não desistir. Eu fui trabalhar na Bayer, que é uma grande empresa, foi fundada em 1863, o Brasil não era nem república, já existia a Bayer, né? Mas uma empresa germânica, alemã, e o mundo era diferente. Então, o brasileiro era uma mão de obra, não era a pessoa importante dentro do conceito diretivo da empresa. Eu tive a honra de ter conquistado no Brasil o primeiro brasileiro que fui diretor na Bayer. O meu antecessor era alemão. Quando eu fui para a Alemanha para ficar 3 anos, eu fiquei quase 9. Eu fui o primeiro brasileiro que assumiu um cargo de direção lá na Bayer da Alemanha, mundialmente. Quando eu voltei, eu fui o primeiro diretor financeiro do Grupo Bayer no Brasil, e sem discriminar, mas só para vocês verem as dificuldades, quando eu fui nomeado diretor financeiro da Bayer para o Brasil, mas eu ainda estava na Alemanha, o antecessor do meu antecessor, que tinha sido diretor financeiro aqui, num coquetel, disse para mim, o senhor é um homem de sorte. Eu falei, por quê? Porque eu não trabalho mais na Bayer. Ele já tinha saído do Grupo Bayer, lá na Alemanha também. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu faria tudo para não ser o senhor, o diretor financeiro. Eu falei, mas eu nem conheço o senhor direito, né? Por que o senhor tem essa... Ele falou assim, eu jamais, como direção da Bayer, entregaria a chave do cofre da Bayer para um brasileiro. Caramba. E daí eu brindei com ele... Não tinha prestígio nessa época, desde essa época. Eu brindei com ele a taça de champanhe, e ele falou, e o que estamos brindando? Eu falei que o senhor não trabalha mais na Bayer. Dei as costas para ele e foi embora. Né? E vim para cá e trabalhei. E depois fui ainda promovido para diretor-presidente da Bayer Polímeros, né?
E a Bayer nunca se arrependeu, né? Acho que não, viu? Aquele Porque homem eu ganhei deve algumas tá arrasado, medalhas né? de bronze, prata e ouro para a Bayer dentro do meu mundo. Então, né? eles devem estar bem, ele deve ter ficado bem arrasado, porque é claro que ele acompanhou a sua trajetória, né? Se ele tinha tanta raiva disso, Não né? é? E olha, Lido, uma das coisas que eu falo no meu livro, eu tenho um provérbio que, se vocês vulgarem, é meu. Né? Eu não sou um grande escritor ou um grande pensador, mas eu digo o seguinte: o sucesso, aonde você chega, né, não se mede justamente aonde você chegou, mas de onde você partiu. Tem muitas pessoas que partem de condições tão adversas que, por exemplo, ele se tornar um motorista de táxi com um carro próprio e educar 2, 3 filhos e dar uma universidade, esse homem, para mim, ele chegou nos pícaros da glória. Porque a base dele foi muito difícil. De onde você vem é Não é mais de onde importante, você tem vem. razão. Não é? Então, às vezes, não, olha, vamos pegar um exemplo mundial. O Obama, né? O Obama, negro, nos Estados Unidos, ele pegou a geração de racismo fortíssimo. Até lá, hoje o racismo não nos é? Estados Unidos é Pois é. absurdo. Não vejo policiais que matam negros toda hora. Filho de um africano, nasceu no Havaí, que faz parte do Estado Que já americano, é assim, mas né? já está lá de banda. Né? E este homem chegou a presidente dos Estados Unidos, fez uma Harvard University. Né? Quer dizer, então, esse cara, ele foi no máximo. O George Bush também foi presidente, chegou lá, mas o pai dele já era presidente, os avós dele são os donos da Texaco, né? Ele tem o mérito dele, não vamos tirar, mas ele partiu de uma base que não se compara com a de Obama. E isso é qualquer ser humano que está no Brasil, por mais humilde que seja, ele tem a medalha de ouro dele, dependendo de onde ele partiu. E isso eu mostro no livro Lute. Gostei muito dessa colocação. O livro tem um subtítulo de Lições de um Brasileiro que Enfrentou os Obstáculos e se tornou presidente de uma multinacional. Muito bom. E esse eu vou trocar, porque aqui tem uma dedicatória de coração para você. Ah, que bom, que bom, que bom. Muito obrigada. Viu? Olha, que ele me traga bons momentos de inspiração e reflexão. Muito obrigado. Eu acho que é muito bacana mesmo. Parabéns, Teunis. E quem deu esse nome? Seus irmãos também têm nomes assim? Não. Olha, é uma história bonita. Teunis é um nome holandês-belga, dos Flandres, da região dos Flandres. Eu descobri isso morando na Alemanha. E significa, em holandês, o filho do Antônio, o Toninho. Esse EU do Teunis, em holandês, eles pronunciam com O, falam Tonis. Então, quando eu vou para a Holanda, o holandês fala senhor Tonis, né? E é o filho do Antônio, o Toninho. E meu pai chamava-se Teunis e me deu esse nome. E o pai dele chamava-se Antônio. E foi um farmacêutico formado na Faculdade de Farmácia de Ouro Preto, em 1907, o meu avô. Morreu com 49 anos, então meu pai não descobriu a origem do nome, porque ele tinha 9 anos quando o pai dele morreu, o meu avô. E eu descobri isso para o meu pai ainda em vida, ele soube que ele era o filho do Antônio, o Toninho em holandês. Olha que barato, hein? Genial. Muito bom, adorei. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Adorei mesmo. Muito bom, Sabrina. Já lançou? Ele vai lançar no dia 11 de novembro no Congresso Franco-Brasileiro, no dia 22, com patrocínio da PR Fabre, e dia 22 de novembro na Livraria da Travessa de Botafogo. A gente vai estar lançando ele. Muito bem. Esse livro você já lançou, Teunis? O meu lançou em abril, esgotou a primeira edição e já está na segunda edição. Ah, que bom. E vai ser lançado aqui no Rio em março de 2017. Você vê que então vai ter a terceira, a quarta, a quinta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito boas histórias. Eu adoro histórias de verdade. Eu acho que tem um papel, né, ao ajudar o outro. Tem um papel na vida do outro, ouvir uma história e entender e ver a sacada da pessoa em relação à vida é muito legal. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O Inácio Loyola Brandão faz a quarta capa do livro do nosso Teunis. Muito bom. Esse nome me encantou. Sonhar alto, pensar grande. Você falou em 15 mandamentos. Você vai ter uma data também que você vai lançar? Não, você já lançou. No Rio, você vai lançar em março de 2017. Em março de 2017 e será na Livraria Travessa do Shopping Leblon. Travessão. Ok. Os 15 mandamentos.
Vamos lá. Vamos lá. Rapidamente, senão não dá tempo. Garanto na leitura aí. Vamos lá. E como aqui está cheio de jovens, acho bacana também poder falar para vocês sobre esses mandamentos, que eu acho que vale para muita coisa. Primeiro, sonhe alto e faça planos desafiadores para o seu futuro. E lembre-se, os nossos olhos não ficam na nuca. Segundo, não delegue o seu destino a terceiros. Ou seja, seja dono do seu nariz. Terceiro, aprenda a dizer não, sempre que necessário e na hora certa. Saiba dizer não. O brasileiro, inclusive, tem dificuldades. Fala assim, você vai almoçar comigo esse domingo? Vou, talvez. Não, olha, está difícil, mas eu acho que eu vou. Não vai, pode contar que não vai. Né? Então, diga não quando você tiver em alguma situação que você não queira fazer. Não cultive relacionamentos destrutivos, eles são epidêmicos, isso pega. Discipline-se com pensamentos positivos que a vida fica muito mais suave. Reflita sobre as consequências dos seus atos antes de colocá-los em prática, senão depois você tem que correr atrás. Cultive as suas amizades, mesmo que sejam passageiras. As amizades passam, mas vale a pena você cultivar enquanto elas existem. Eu tenho amigos que eu não vejo há 20 anos, mas se eu lembro deles é gostoso lembrar. É verdade. Aprenda com seus erros. Eles são ótimos professores. Não sofra por antecipação. É domingo, não começa a sofrer na quinta-feira. Espera chegar domingo. A hora de você ir subir no ringue e ter lá que lutar vai chegar. Então não fica já lutando antes, espera o momento. Não apague o seu passado. Ele é seu alicerce mais profundo. Negá-lo é você se tornar uma pessoa falsificada. Eu nasci em Alto Rio Doce, Minas Gerais, de uma família humilde e cheguei a presidente de uma empresa, mas o meu passado eu não posso apagar. Eu tive uma oportunidade na Alemanha, eu fui convidado pela Bayer, pelo diretor de RH, a receber a nacionalidade alemã. E naquela época você tinha que trocar. Ou você ficava brasileiro ou alemão. Hoje você pode ter dupla nacionalidade. Eu falei, não quero. E eles disseram, mas como o senhor não quer um passaporte alemão, eu viajei por 52 países trabalhando. Então tinha que em muitos países tirar visto para ir, porque o passaporte brasileiro não era aceito, mas eu fazia. E eu dizia, esse problema é meu, não é da Bayer. Eu é que tenho que ir lá na embaixada, buscar e tal. Isso não é um problema para mim. E olha, como é que eu vou ter um passaporte alemão escrito local de nascimento Alto Rio Doce? Minas Gerais, eu vou ser um uísque paraguaio. Então, se eu estou fazendo gol aqui para o time, se a Bayer está feliz comigo, né, me deixa como meu passaporte brasileiro. Eu sou um brasileiro. Não adie soluções para os seus problemas. Resolva-os respeitando o tempo e todos os envolvidos. Isso, então, em relação conjugal, é terrível, né? A pessoa fica 30 anos casada, depois que morre, fala, graças a Deus que morreu, né? Perdoe quem já te magoou. Quando você perdoa alguém, você abre lugar no seu coração para coisas boas. O Shakespeare dizia, odiar uma pessoa é você tomar o veneno e querer que ele morra. É horrível você odiar alguém. Não odeie, perdoe as pessoas, mesmo que elas tenham judiado de você. E no finalzinho, estude sempre. Estudar é igual fazer musculação. Se você parar, você atrofia os seus músculos do seu cérebro. Errar é inevitável e tenha sempre bom humor. Perfeito, adorei. Você devia dar ter isso aqui, uma folha descartável na próxima edição, para a gente poder descartar e colar, né? Boa ideia. Colar no espelho do banheiro, colar mandar pelo uma quarto. análise. Boa ideia. Colocar pela casa. Muito Para bom. não esquecer.